Boa tarde, queridos estudantes do sétimo ano. Eu sou o Eduardo, professor de Geografia, e hoje nós falaremos sobre a região Norte. A localização e o meio natural. Percurso 13 do nosso livro didático. Região Norte do país é uma das 5 macro-regiões brasileiras estabelecidas pelo IBGE. Existe a região Norte, a região Nordeste, a região Centro-Oeste, a região Sudeste e a região Sul. O foco do nosso estudo hoje é a região Norte. A região Norte ela é composta por 7 estados, entre eles o Acre, o Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e o Tocantins, o estado mais recente da região Norte. A região Norte corresponde a cerca de 45% do território nacional, ou seja, quase a metade do território brasileiro. Passou muito tempo isolada do restante do país do ponto de vista econômico, apesar de ter sido sede de 2 grandes ciclos econômicos, das drogas do sertão e da borracha. A região Norte se caracteriza pela presença marcante da floresta amazônica, a maior floresta tropical do planeta. Possui uma área de 3.870.000 km², uma população de 18.430.980 habitantes, isso em 2019. Ou seja, nós temos um território muito grande para uma população reduzida, o que dá uma baixa densidade demográfica, ou seja, um baixo número de habitantes por quilômetro quadrado, em torno de 3 ou 4 habitantes por quilômetro quadrado é a densidade demográfica da região Norte. Vamos diferenciar a Amazônia Internacional de Amazônia Legal. A Amazônia Continental, Amazônia Internacional ou Pan-Amazônica, como pode ser chamada, é a região da floresta amazônica presente em toda a América do Sul. Compreende terras então em 9 países: Colômbia, Peru e Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e o Brasil, que possui a maior porção da floresta amazônica. A Amazônia Legal, diferente da Amazônia Internacional, corresponde à área total dos estados do Acre, do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Mato Grosso e Tocantins, e uma parte do estado do Maranhão. Corresponde a cerca de 58,5% do território nacional. Fazer parte da Amazônia Legal significa usufruir de benefícios, usufruir de projetos e de estímulo ao desenvolvimento dessa região, aliado à preservação do meio ambiente. SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Região Amazônica. Um órgão federal criado em 1966 durante o governo do presidente Castelo Branco e tem o objetivo de planejar e estimular o desenvolvimento da região amazônica. A SUDAM está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao MDR, e incentivou vários projetos na região, como, por exemplo, a agricultura e a pecuária. Os grandes projetos agrícolas, grandes projetos pecuários existem na região amazônica. Esses projetos são incentivados, existem financiamentos para obtenção de terra, para compra de equipamentos, para compra de insumos, para a questão de logística, justamente capitaneados e também incentivados pela Superintendência de Desenvolvimento da região amazônica. A Zona Franca de Manaus, o maior polo industrial da região norte, também recebeu grandes incentivos da SUDAM. Grandes rodovias, usinas hidrelétricas, o projeto de mineração Carajás e o projeto de mineração Serra do Navio, Pará e o outro no Amapá, são grandes projetos de mineração da região que também receberam incentivos da SUDAM. A gente tem que sempre levar em consideração que a superintendência ela tem como objetivo estimular o desenvolvimento da região. Mas esse desenvolvimento por meio de megaprojetos acaba trazendo também grandes prejuízos de ordem ambiental e social. São projetos de grande magnitude, onde você tem uma grande perda de biodiversidade, uma grande perda do patrimônio genético,
você tem impactos ambientais, desvios de rios, né? Retirada de vegetação, e você tem com isso um desequilíbrio dentro do contexto ambiental. Todo projeto econômico ele tem que ser levado em consideração os impactos ambientais. Tem que se pesar na balança o econômico e o ambiental e chegar a um consenso diante da real necessidade desse projeto naquele local. Vamos abordar um pouquinho agora os aspectos físicos do relevo amazônico, do relevo da região norte. A estrutura presente na região norte, ela foi formada a partir de fenômenos geológicos que ocorreram há milhões de anos atrás. Com isso, foi consolidado uma região com planaltos, planícies e depressões. Nós podemos observar no mapa que as depressões predominam. Porém, nós temos regiões também das planícies, principalmente a planície do Rio Amazonas, e nós temos alguns planaltos, né? O planalto da Amazônia Oriental e o planalto do Norte Amazônico. Tá? Jurandir Ross, professor da USP de Geologia, um dos grandes mestres da classificação do relevo brasileiro. Podemos citar aí o professor Aziz Absaber e o professor Haroldo de Azevedo, que vieram de projetos anteriores ao projeto de Jurandir Ross. O projeto de Jurandir Ross é o projeto mais significativo e o mais representativo da classificação do relevo brasileiro, pois ele possui um incentivo e possui uma base de dados estabelecidas pelas universidades federais que possibilita a classificação do relevo brasileiro. No nosso caso específico, nós vamos abordar especificamente o relevo da região norte. Então, segundo o professor Jurandir Ross, existe uma grande variação. Nós temos 3 grandes depressões, a depressão da Amazônia Ocidental e a depressão marginal sul e a depressão marginal norte amazônica. Nós temos a grande planície do Rio Amazonas e nós temos 2 planaltos residuais do norte e o planalto da Amazônia Oriental. Essa classificação foi concebida a partir de um grande estudo realizado e de um grande projeto capitaneado pelo Ministério de Minas e Energia, chamado de RADAM Brasil, ou Radar da Amazônia. Esse projeto vigorou entre 1975 a 1985 e ele tinha como característica a utilização de aviões e radares para realizar o mapeamento da região amazônica, possibilitando assim um estudo geomorfológico, geológico, o estudo do solo, o estudo fitoecológico da região e também identificando as potencialidades para o uso da terra na região norte. Inicialmente, esse projeto tinha como foco a região norte. Posteriormente, dado o sucesso desse projeto, ele foi expandido para outras regiões do Brasil, como, por exemplo, São Paulo, Goiás, Bahia, Espírito Santo, Distrito Federal, Rio de Janeiro. Aqui nós podemos identificar os planaltos norte, os planaltos orientais. A maior parte, os planaltos, no caso, estão identificados com a cor marrom. A cor amarela, você tem as depressões, o relevo que predomina na região norte. Em branco, você tem ali principalmente a região próxima ao leito do rio Amazonas, a grande região da planície do rio Amazonas. Vamos abordar agora, dentro dos aspectos físicos, o clima da região norte. O clima que predomina no Brasil é o clima tropical. Existem algumas variações, mas na região norte, o clima predominante é o clima equatorial. O clima equatorial tem como característica estar na
próximo à linha do Equador. 7 graus a norte, 7 graus a sul, você tem ali uma característica específica do clima tropical, porque o clima equatorial não deixa de ser um clima tropical, está entre os trópicos, porém ele possui características específicas. Ele é caracterizado por temperaturas elevadas o ano inteiro. Ele está em cima da linha do Equador. É a região que recebe a maior incidência de radiação solar. Você tem na região norte a maior bacia hidrográfica do mundo, uma região litorânea, uma floresta tropical, a maior floresta tropical do planeta, com um grande processo de evapotranspiração. Evapotranspiração é um processo que consiste na evaporação dos corpos hídricos e na transpiração dos vegetais e dos animais. Grande quantidade de umidade na atmosfera, o que possibilita uma grande quantidade de chuva, um elevado índice pluviométrico. Então você tem, devido ao processo de evapotranspiração, uma grande quantidade de chuvas. Os índices pluviométricos são os maiores índices pluviométricos do território brasileiro. Em média, você tem de 2.500 a 3.000 milímetros por ano. Tá? Em torno de 270, 280 milímetros por mês, o que é algo extremamente elevado. A temperatura média da região gira em torno de 31, 32 graus. Devido a esse intenso processo, calor aquece a vegetação, aquece a água, evapora. Chega ao final da tarde, a temperatura cai, essa grande quantidade de umidade de ar que você tem na atmosfera vai condensar e precipitar. Isso é chamado de chuva convectiva, esse processo. São chuvas de convecção. A região chama também de chuva de hora certa. A estação seca decorre de um curto espaço de tempo. E o seco, ele é realmente, vamos abordar dentro da região equatorial, quando a gente coloca o seco é porque chove muito menos do que nos períodos normais, certo? A umidade relativa do ar, ela vai ter uma umidade que vai variar em torno de 80 a 90 o ano inteiro. Então você tem uma grande quantidade de chuva. Dentro dos climas brasileiros, o tropical de altitude e o equatorial são os que possuem os maiores índices pluviométricos. Analisando um pouco o mapinha sobre o clima do Brasil e dando ênfase ao clima da região norte, nós temos aqui a parte rosa, identificando um clima quente e superúmido. Nós temos a parte azul, identificando o clima equatorial quente e úmido. E nós temos aqui uma pequena porção em preto, identificando o equatorial quente semiúmido. Essa região é uma região de savana, de cerrado, correto? Então você tem ali uma região semiúmida, muito parecido com o nosso Distrito Federal, o nosso cerrado. Porém, está bem nessa região aqui, próximo aqui dentro do estado de Roraima. Vamos analisar agora, dentro dos aspectos físicos, a vegetação da região norte. Devido à grande quantidade de calor e umidade, a vegetação da região norte ela é considerada uma vegetação complexa e de grande biodiversidade. Estima-se que cerca de 20 a 30% de todas as espécies vegetais do planeta se localizam na floresta amazônica. A floresta amazônica ela é a maior floresta tropical do planeta, a maior floresta equatorial do planeta. Nós temos também a floresta do Congo, no continente africano, e a floresta do Sudeste Asiático, na região de mesmo nome, no Sudeste Asiático. Após anos de pesquisa, ficou constatado que a floresta amazônica ela possui alguns estratos, ela pode ser classificada segundo a influência do rio e segundo o seu relevo. Segundo essa classificação, a floresta amazônica possui as seguintes regiões, os seguintes estratos. A mata de igapó é uma vegetação que vai estar sempre sob a influência do rio. As raízes são aquáticas, é uma vegetação que ela se desenvolve dentro do rio. A mata de várzea
é uma região, ora ela vai estar inundada, ora ela vai estar seca. Ela vai sofrer períodos de inundação e períodos de seca. Esse período de cheia e período de vazante vai estar diretamente relacionado à questão dos períodos de cheia e de vazante do próprio rio. Choveu muito, encheu o rio, a várzea inunda. Período de estiagem, a várzea seca. Nós temos a mata de terra firme. A mata de terra firme ela não sofre influência direta do rio. É a região onde você vai ter a vegetação com maior porte. E por último, nós temos a floresta semiúmida, também conhecida como floresta de transição. Quando você já está saindo do bioma amazônico, entrando ou na Caatinga, ou no Cerrado, ou na região do Pantanal. Então, esses são os estratos da vegetação amazônica. Agora, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a floresta amazônica também pode ser classificada em floresta ombrófila densa, ou seja, uma floresta pluvial tropical, ombrófila, uma vegetação que se desenvolve na sombra também, ombrófila aberta, floresta de transição, a savana, cerrado e campos, que são as formações que nós falamos ali agora da região de Roraima, aquela parte do clima que estava identificado com a cor preta, beleza? E nós temos também a vegetação aluvial e áreas de tensão ecológica, que são áreas de conflito que tem entre mineradores, população indígena, entre agricultores, entre pecuaristas. Existem várias tensões no que diz respeito ao uso das terras na região norte. Aqui nós podemos identificar os estratos da vegetação da floresta amazônica. A mata de Igapó, que é aquela vegetação permanentemente inundada, a mata de várzea, que sofre inundações periódicas, diretamente relacionado ao período de cheia e o período de vazante do rio, as matas de terra firme, que não sofrem influência do rio, é onde você tem a maior porte de vegetação, árvores que chegam a 30, 60 metros de altura, a floresta semiúmida, que já é uma área de transição, você já está transitando para outro bioma. Vamos agora abordar os aspectos físicos da região norte, principalmente a hidrografia. Já falamos da vegetação, já falamos do clima, já falamos do relevo. Agora vamos abordar a hidrografia, ou seja, a questão relacionada aos rios amazônicos. A região norte possui em seu território o rio com o maior volume de água do mundo, que é o rio Amazonas. Tá? Principalmente o estado do Amazonas. Tá? Mas você tem os afluentes que atuam ali em todos os outros estados. O rio ele possui 6.570 quilômetros de extensão. O rio Amazonas ele é o maior em extensão do mundo e ele também é o maior em volume d'água, certo? O segundo maior do mundo é o rio Nilo. Ele nasce na região da Cordilheira dos Andes com o nome de Ucayali. Percorre o Peru, recebe o nome ainda de Maranon dentro do Peru. Quando ele entra no território brasileiro, ele recebe o nome de Solimões. Próximo à cidade de Manaus, quando ele recebe o Rio Negro, o seu principal afluente, ele passa a se chamar então Rio Amazonas. Somente a bacia do Rio Amazonas representa cerca de 20% de toda a reserva de água doce do planeta. O Rio Amazonas ele também banha a bacia do Rio Amazonas, ou seja, o seu rio principal e os seus afluentes, também banham países como a Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e a Venezuela. Existe mais de 20 mil quilômetros de vias navegáveis entre os afluentes e o rio Amazonas. Um dos principais rios é o Purus, Juruá, Madeira, Negro e Solimões. A hidrografia dentro da região norte ela é muito importante, principalmente como via de circulação de pessoas e de mercadorias. É importante para a economia e é importante também como atividade pesqueira, fonte de alimento para a população. Para finalizar a região norte, eu quero que você explique no seu caderno, não precisa enviar, não precisa mandar foto. Eu quero que você explique a diferença entre a Amazônia Internacional, a Amazônia Legal e a região norte.
De antemão, eu agradeço a participação de todos.